Vamos voltar só para a gente. Quando a gente termina de fazer o programa, é apropriado que a gente repense o design, os detalhes do design. Será que a gente consegue um design melhor? Vamos pensar aqui na responsabilidade, como é que está distribuída nesse arquivo, nesse programa. A verdade é que tudo está concentrado nesse único trecho. A gente tanto faz a leitura de entrada, como faz a saída no arquivo no único trecho. É conveniente separar essas coisas, e eu vou fazer isso. Ao invés de eu ler do usuário e já escrever fora, eu vou fazer uma leitura intermediária numa estrutura de dados que vai ser, vou chamar de agenda. A agenda é uma lista, e o que eu vou colocar na agenda são tuplas, são pares, do tipo nome, fone. Cada nome fone eu vou colocar aqui, nome, fone. Isso aqui eu não estou programando não, só estou mostrando para vocês como é que é a cara da estrutura de dados, certo? Ela começa, obviamente, vazia, porque no começo eu não tenho nada na agenda. E cada vez que eu leio o nome e o fone, ao invés de fazer esse conteúdo aqui, o que eu faço é adicionar a agenda, desculpe, não é fones, agenda, eu faço um append de quem? De nome e de fone. Só que eles em uma tupla. Como eu disse. Ou seja, eu estou adicionando o nome lido e o fone lido. Tá certo? Cada um deles está sendo lido e gravado aqui. Isso faz com que eu faça toda a leitura separada. Agora, eu separei nesse trecho do programa só a leitura de dados. Isso aqui, portanto, o arquivo pode ser agora feito separado. Toda a escrita do arquivo pode ser feita aqui, por exemplo. O que é que eu faço agora? Eu abro o arquivo para escrita, e em seguida eu itero sobre os elementos da agenda. Para cada... como é que eu vou iterar aqui em cima? Eu vou iterar assim. Para cada entrada, vou colocar assim por enquanto. Para cada entrada em agenda, certo? Eu vou preparar um conteúdo como sendo nome mais fone, do mesmo jeito que eu fazia antes. Só que o nome agora é parte da entrada. Entrada é uma tupla, lembrem que entrada agora é uma tupla, é o primeiro elemento da tupla. Então, entrada, índice 0. E fone é o segundo elemento da tupla, então eu vou fazer entrada, índice 1. Peguei, conteúdo está aqui. Em seguida, eu vou escrever no arquivo aquele conteúdo. Está aqui, abri o arquivo, iterei sobre ele e finalmente fechei o arquivo. Vamos ver se isso está funcionando agora. Cat, a gente pode, para se assegurar, catfones.py. Está aqui, o arquivo foi modificado. Eu vou rodar agora esse programa. Vou colocar aqui nomes e números fictícios, só para a gente ter uma ideia, já que a gente sabe que a lógica principal está funcionando. Vou dar Enter no último nome. Vou fazer um catfones.dat para ver o que é que aconteceu. Ele funciona normalmente. O que é que a gente obteve aqui? Um pouco de separação da lógica. Nesse trecho aqui a gente tem o programa principal. Aqui a gente faz realmente a leitura de dados do usuário e grava isso numa lista. E nesse trecho aqui a gente tem a gravação dos dados da lista no arquivo. Ele é tão independente que nada impede que a gente coloque isso numa função. Então vamos fazer isso. Eu vou chamar isso de salva arquivo. Certo? Essa função, vou colocar tudo isso indentado. Está aqui. O que é que a função recebe? Bom, a função vai receber a agenda, de dados. Está aqui. Recebe a agenda. Como é uma definição de arquivo, ele não vai ser executado aqui. E eu prefiro levar isso lá para o começo do programa. Então, o que é que a gente faz? Nosso programa agora consiste de uma função que salva arquivo e recebe agenda. E o programa principal ele faz uma agenda e no final ele chama a função salva arquivo. Opa, está mal indentado aqui. Salva arquivo e passa essa agenda que foi preparada aqui inicialmente vazia e depois preparada com as leituras do usuário. Ele passa isso para o salva arquivo. Vou gravar novamente esse programa, na terceira versão da gente. Vou apagar o fones.dat para que não haja dúvida.
Vou listar o fones.py para a gente ver o novo design. Está aqui uma função e o programa principal agora bem menor. A gente pode ler só o programa principal agora, esquecer como funciona o salva arquivos. Quando a gente precisar pensar no programa principal, ele faz o quê? Ele itera sobre a entrada até ler um nome vazio. Cada vez que itera, ele lê um nome e o fone e grava isso numa agenda, que é uma lista. Como é que ele grava na agenda? Ele grava um par nome-fone. Então a lista é uma lista de pares. Em seguida ele grava a agenda no arquivo, salva arquivo agenda. Fica na responsabilidade de salva arquivo fazer isso, a gravação propriamente dita no arquivo. Da mesma forma a gente pode investigar o funcionamento do salva arquivo independente. Essa é a vantagem de fazer isso com esse design. Vamos ver se isso agora funciona. Uma última vez que a gente roda isso. Está aqui. Nome, fone, nome, fone, nome, fone, nome e fone. E por último, nome vazio, ls-l, está aqui, fones.dat, catfones.dat, para dar uma olhada no conteúdo, exatamente o que a gente acabou de digitar, nosso programa continuou funcionando. Com a vantagem agora, a gente tem um design bem mais interessante do que o anterior, coisa que a gente nunca deve perder de vista quando está programando.